Kátia Korenida. Orimani, né? Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu quis trazer pra vocês esse vídeo que é uma missão da K-Influencer Academy pra falar sobre a minha experiência ou review da K-Culture. E pensando aí nos 80 anos da liberação da Coreia, eu quis trazer um tema assim bem relevante e importante que se encaixa nesse tema. E hoje eu quero trazer pra vocês o review do filme Donju, o retrato de um poeta, que conta ali a história de Yoon Donju, que foi um poeta muito importante na época da ocupação japonesa, e eu vou falar muito sobre isso pra vocês. Fica aí. Mas antes de fazer o review desse filme, a gente tem que falar como chegamos a Yoon Donju. E você deve ter escutado esse nome antes, provavelmente por causa do personagem de Park Bo-gum em Good Boy. Então, o personagem dele também se chamava Donju e carregava um livro de Yoon Donju por aí. E pra começar a chegar nesse vídeo, eu acabei conhecendo Yoon Donju através da LTI, né? E eu peguei o livro emprestado, né, online mesmo. E é o Céu, Vento, Estrelas e Poesia. E esse livro conta ali todos os poemas do Donju nessa época da ocupação japonesa. Reúne essa coletânea de coisas que ele criou desde a infância dele até a sua morte. Yoon Donju viveu durante a ocupação japonesa escrevendo poemas profundos sobre os sentimentos que o consumiam, mas também sobre a saudade da sua terra e os desejos do seu coração. Ele morreu aos 27 anos, preso e envenenado por injeções durante experimentos no período colonial. Mas as suas palavras sobreviveram e hoje continuam emocionando leitores no mundo todo. Esse filme é basicamente uma autobiografia do Donju e vai contar ali toda a história dele desde que ele começou a escrever os poemas e não confiava assim muito no que ele escrevia, e a relação dele com esse primo dele que também escrevia uns poemas e acabou meio que sendo reconhecido um pouco antes dele. No filme, conhecemos Yoon Donju como um jovem que, mesmo se esforçando, não tinha reconhecimento na escrita. O seu primo, que dizia que escrever era fácil, estava muito envolvido com os movimentos pela soberania da Coreia e parecia ter as coisas acontecendo naturalmente, inclusive uma publicação no jornal. A família do Donju queria que ele estudasse medicina e ficou desapontada ao saber que ele estava cursando literatura. Toda essa jornada do poeta pela sua arte e pelo reconhecimento é contada com cuidado, em preto e branco, sem exageros de efeitos ou trilha sonora. Com o avanço da opressão japonesa, vemos Donju mudar de colégio, presenciar a força bruta contra os coreanos e resistir. Uma cena marcante é quando ele tem o cabelo raspado no meio da sala por se recusar a participar dos treinamentos militares japoneses. Ainda com o sonho de publicar seus poemas, ele se une a um professor e uma nova amiga que se propõe a traduzi-los para japonês e depois para inglês. Mas a repressão aumenta. Os coreanos são forçados a adotar nomes japoneses, seu primo é preso e logo depois ele também. O filme alterna entre o interrogatório de Donju, cenas escuras do seu quarto escrevendo poesia e momentos que explicam o passado. O filme conta a história do poeta enquanto transmite as emoções que ele viveu através dos seus poemas. As atuações são delicadas e cheias de verdade. Kang Han-eul, como Yoon Donju, transmite com o olhar toda a mistura de timidez, tristeza e força de quem sonha mesmo em tempos difíceis. Já Park Jung-min, no papel de Song Moon-gyu, é mais ousado e impulsivo, sempre incentivando o amigo a ir além. Juntos, esses dois criam uma química natural que faz a história ganhar vida e emociona do começo até o fim. O que eu achei bem interessante desse filme é a vibe que ele passa. Então ele vai te colocar numa atmosfera totalmente preto e branco pra você se sentir na época, né? E a gente tem ali interpretações muito boas do Kang Han-eul, e ele faz o nosso Donju ali uma pessoa que quer escrever, quer ser poeta, mesmo com a vontade do pai dele que ele seja médico. Uma coisa bem bacana desse filme que eu acho que é a transição que a gente tem entre a história do Donju e o momento que ele tá ali sendo interrogado. Então a gente vê, né, o policial japonês questionando as coisas pra ele, perguntando se ele fez tal coisa, se ele foi rebelde naquilo, se ele escreveu um poema pra tal coisa. E é muito interessante essa transição da gente vendo a pergunta e vendo a ação ocorrendo ao mesmo tempo. Apesar de eu já saber o que ia acontecer no filme, né, afinal eu já tinha lido um pouco sobre a história do Donju, de que, né, ele acabou morrendo na prisão ali e os guardas japoneses injetaram substâncias nos prisioneiros e muitos acabaram morrendo devido a esses experimentos, né? Eu confesso que me chocou um pouco, assim, o filme em si, e uma cena que me marcou muito foi o final, porque o guarda ali, né, o policial manda ele assinalar tudo que ele fez, dizendo que ele fez tudo aquilo, e ele começa a ler. E aí quando ele lê, ele começa a chorar e fala: poxa,
eu me envergonho de ter desejado ser só um poeta. Então, tipo, ele queria ter feito mais pela pátria dele, mesmo tendo, né, lutado ali através dos poemas dele, as atitudes, os pensamentos, ele gostaria de ter feito muito mais pela pátria, além de apenas desejar ser um poeta. Eu achei essa cena muito marcante e acho que é um filme, assim, muito emocional, né? Tem aquela vibe preta e branca que te leva para uma época totalmente diferente, mesmo sendo um filme de 2016, e eu acho que conta a história de uma forma muito bonita. As transições que a gente tem entre as cenas e ele recitando alguns poemas é muito bacana, e acho que é uma ótima pedida para alguém que quer conhecer um pouco da história coreana, entender toda essa parte da ocupação japonesa e também entender o Yoon Dong-ju, que é um ícone, né? Muito, muito conhecido na literatura, então todo coreano conhece Yoon Dong-ju, e eu acho que as pessoas deveriam conhecer Yoon Dong-ju, seja pelo filme, seja lendo as suas obras, porque ele escreveu coisas muito profundas e muito interessantes. E esse foi a minha mini review sobre Dong-ju, o Retrato de um Poeta. É um filme cheio de mensagens, com muitas camadas, e eu acho que é muito importante para as pessoas assistirem e entenderem um pouco mais sobre essa luta da Coreia. E é claro, né, a gente tá aí com os 80 anos batendo na porta, e vai ser muito interessante esse tópico. Então assistam o filme, leiam o livro, e se vocês ficarem bem interessados, a gente também tem um videozinho aqui do Sarangdang, que é um podcast de literatura coreana, e elas falam muito sobre esse livro do Dong-ju, vale muito a pena assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para próximas missões e vídeos que eu prometo que eu vou postar. Até a próxima!